Olá, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe a todos. Estamos na nossa segunda aula sobre as questões proféticas, escatológicas. Hoje vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Está escrito em Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui tem três direções para essa profecia. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Então, filhos e filhas profetizando. Os vossos velhos, os idosos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Profecias, sonhos e visões. Vamos desenvolver esse tema aqui com a graça de Deus e com a sua colaboração. Nós temos agora aqui uma noção do livro da Revelação, do Apocalipse. É um livro que foi escrito para a igreja. Apocalipse, ele é escrito unicamente para a igreja do Senhor, mas nos últimos tempos, falar a respeito da igreja passa por todos os povos. Há uma cronologia, né? Nós temos aí 20 séculos de atuação da igreja na face da terra, atingindo tribos, línguas, povos e nações. Últimos tempos. O que seriam os últimos tempos? Desde a morte, começa com a morte e a ressurreição de Jesus, até o dia do Senhor. Tudo isso está muito claro na palavra de Deus, a Bíblia nos revela, e o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que dá base para o nosso trabalho aqui. Eu tenho esse livro escrito aqui, que é o livro Palavra Profética, de onde eu tiro aqui todas as referências e as orientações. Esse trabalho é bastante extenso e nós estamos contando assim com a sua participação. Nós vemos profecias sendo cumpridas ao longo da ação da igreja nos últimos 20 séculos. Nós vemos palavras proféticas sendo ministradas desde o Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos profetas maiores, menores, que falaram a respeito de coisas que iriam acontecer no ministério do Messias e depois no decorrer do trabalho da igreja apostólica, até os dias de hoje. E isso tudo com o derramamento do Espírito Santo, que é essa profecia maravilhosa que deu início aqui ao nosso trabalho deste estudo número 2. O que é a igreja? Fala sobre igreja aí nas ruas, nas praças, no dia a dia. As pessoas dizem, a igreja é um templo, a igreja é um clube, a igreja é um local de reuniões. Eu diria que a igreja, espiritualmente falando, ela é muito mais do que isso. Ela é uma extensão de Deus agindo sobre a terra. É como que os pés, os braços de Deus estivessem sendo mobilizados aqui na terra através dos seus servos. Então, perante os homens, essa igreja, chamada igreja, essa organização, ela é concebida pelo Senhor com o propósito de ultrapassar, de atravessar séculos, culturas, limites, nações, continentes, povos, tribos e línguas seriam alcançados pela mensagem da igreja. Isso tem sido presenciado por cada um de nós neste século que vivemos e ao analisarmos os dados históricos que nos vêm à mão. Então, considerando este tema, a mensagem e as características deste livro, a palavra Apocalipse, ela realmente serve bem adequada para o título, que é revelação. O significado da palavra Apocalipse é tornar algo descoberto ou exposto, tudo o que aconteceu, o que acontece e o que irá acontecer. Quando nós falamos de Deus, para Deus não existe passado nem futuro, Deus é sempre presente, O tempo de Deus, eu sou. Porém, para nós homens, existem coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Para isso, nós precisamos entender as revelações do Apocalipse. Então, a revelação da verdade eterna, ela é diretamente de Deus para a humanidade perdida. Existe um propósito nisso. Quando você proclama, quando você anuncia alguma coisa, existe um objetivo a ser atingido. Nós vamos ver agora a palavra do velho apóstolo João, o último a morrer, com mais de 90 anos, foi lançado lá na ilha de Patmos para ali praticamente era uma sentença de morte. Dificilmente alguém saía vivo desta condenação. Nesse primeiro versículo da Bíblia, em Apocalipse,
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Nesse primeiro versículo, o texto bíblico fala da palavra revelação e traduz diretamente o que o vocábulo quer significar. O tema central de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado como a obra original de Deus para a redenção de toda a humanidade. Então, a Bíblia ela tem um tema redentor. E a obra que Cristo veio fazer na terra é uma obra de redenção plena, total, ampla, não somente do homem, mas de toda a criação, de todo o universo, até a mais infinita, distante estrela que será alcançada pelo plano de redenção de Deus. Assim como o pecado atingiu toda a estrutura da criação, a restauração também. Ao estudarmos o Apocalipse, nós somos posicionados frente a frente com Deus. É algo maravilhoso. Você é colocado com plenas possibilidades de ser salvo pela obra e graça do Senhor, do Criador. Ele tem esse plano. Porém, resta saber se nós estamos interessados nisso. Aqui é que entra a participação humana, não o mérito humano, mas o uso do arbítrio, porque assim como o homem usou do seu livre-arbítrio para pecar, ele também tem que usar o seu livre-arbítrio para retornar para Deus. Ensinar a palavra profética, isso que nós estamos fazendo aqui, é uma tarefa urgente. Por quê? Porque o tempo está próximo. Que tempo? O final desses tempos. Essa dispensação ela irá encerrar e as portas irão se fechar. Por enquanto as portas estão abertas. A proposta está sendo dada para o homem para que ele tome uma atitude. E tem uma palavra específica, didática, aqui no livro do Apocalipse, já no seu capítulo 1. Lá no versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Esse tempo, ele é entre a morte e a ressurreição de Cristo e o terrível e glorioso dia do Senhor. Vamos falar a respeito do dia do Senhor. Um dia terrível para alguns e glorioso para outros, quando a igreja vitoriosa irá se reunir ao Senhor para viver eternamente na glória. Eu vejo algumas pessoas que às vezes se preocupam quando a gente fala da palavra profética. Tem medo, vai acontecer isso, aquilo. Pode acontecer coisas terríveis, e vão acontecer coisas terríveis, mas o nosso sentimento correto de servos de Deus é de alegria, porque se nós estamos chegando próximos de uma vitória, nós ficamos alegres. Se esse tempo vai se resumindo para nós chegarmos a uma derrota, aí nós nos entristecemos. Depende da tua relação com Deus. A igreja proclama e os homens são levados a tomar uma atitude pessoal. Eu costumo dizer que existe uma diferença gritante entre proclamar e falar. Você pode falar, hoje vai chover, tal, tá aí o tempo está nublado, coisa. Mas quando você proclama algo, é o mesmo assim que um oficial de justiça, quando ele é designado por um juiz, por um fórum, para ir comunicar a alguém, você está sendo comunicado aqui dessa situação e você tem tantos dias para você se manifestar. Se a pessoa deixar passar aquele tempo e não se manifestar, a sua verdade já foi, a sua posição já foi declarada. Ele pode ser condenado, pode ter um sério prejuízo, pode ser expropriado de algum bem. No nosso caso, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, muita gente acha que os pregadores, os evangelistas estão aí, eu tenho que evangelizar tal, porque eu preciso encher as igrejas. Não é que você precisa encher as igrejas. Quem vai encher as igrejas é Deus. Agora, Deus vai agir no coração das pessoas para levá-las a serem convencidas do seu pecado e a pessoa tem que confessar que ele precisa de Jesus para ser salvo. Esse é o ato humano. E o ato do pregador é o mesmo ato lá do oficial de justiça, que veio declarar, veio proclamar uma situação para alguém que precisa tomar uma atitude dentro de um determinado tempo. O estudo do Apocalipse, ele de forma clara e bíblica, ele com temor e tremor, ele é ministrado através do Apocalipse, da palavra profética, os verdadeiros critérios credenciadores de um verdadeiro proclamador e de um verdadeiro proclamado. A mensagem ela tem um alvo a chegar na vida do pecador para que ele possa então ser restaurado. A proclamação do Evangelho ela é cumprimento de um propósito legal. O réu, então vamos colocar aqui novamente daquele exemplo que nós demos. O réu é a totalidade da raça humana. A raça humana está sendo conclamada
a tomar uma atitude diante do delito que ela praticou, do seu pecado. O homem está numa situação de pecado. O proclamador é o evangelista, cheio do Espírito Santo, ele vai apresentando a mensagem final para a humanidade que ela está num estado de perdição. O réu, a humanidade, ao ser notificado pelo Evangelho, ele toma conhecimento da única providência que tem para que ele possa, então, ser resgatado por Deus e alcançar o livramento. É a salvação através de Jesus. Nem todos aceitarão. Nós iremos proclamar para todos. Todo aquele que o receber, Deus deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então, nem todos aceitarão, mas aquele que aceitar, esse será salvo. Quem não aceitar ou negligenciar a mensagem, ele estará condenado, pois escolheu permanecer no pecado. É simples assim, é bem objetivo esse ato, essa situação que nós estamos vivendo atualmente. No livro aos Hebreus, capítulo 2, verso 3, diz algo muito sério aqui, muito forte. Como escaparíamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quer dizer, você precisa retornar ao seu Criador. Existem condições para a redenção. Todas as condições para a salvação estão ampla e minuciosamente explicadas no livro do Apocalipse. Os judeus eles têm uma participação modesta nessa gloriosa restauração. Embora seja o povo escolhido de Deus, sejam aqueles que deveriam proclamar tudo isso, mas negligenciar, até mesmo não reconheceram Jesus como seu Salvador. Ainda estão esperando o Messias. A atenção, nos dias finais, ela estará voltada para a igreja do Senhor. Quanto aos 144 mil que serão salvos no dia do Senhor, isso está na Bíblia também uma confusão que muita gente tem dificuldade em entender, eles serão salvos também, não porque são judeus, mas porque serão 12 mil representantes de cada uma das 12 tribos que aceitaram Jesus como seu Salvador. A igreja. Então falamos de Israel, falamos da proclamação e agora vamos falar dessa instituição chamada igreja. É o nome terreno para uma organização mundial que foi fundada por Deus. A igreja ela nasceu no coração de Deus. Você não vê no Velho Testamento a menção de igreja. Você vê lá templos, são as tendas, os tabernáculos, mas igreja é a partir de Jesus. Eclésia, ajuntamento de pessoas. Essa organização, que eu entendo assim como uma coisa extraordinária, só o fato dela existir ainda desde os dias apostólicos até os dias de hoje e ter milhões, bilhões de pessoas que são vinculadas voluntariamente a esse propósito, é algo extraordinariamente grande. Então, a igreja ela é um nome terreno para essa organização mundial fundada por Jesus no cronograma redentor eterno. Deus estabeleceu um plano de salvação para a humanidade e esse plano inclui a obra da igreja, o trabalho que a igreja tem a realizar. Logo após o arrebatamento, a igreja será arrebatada para os céus. Eu sei que às vezes, no primeiro momento, parece meio confuso isso para você, mas se você acompanhar os nossos estudos até o final dessas ministrações, você vai entender perfeitamente como será feito esse arrebatamento e o que acontecerá após o arrebatamento. A igreja vai se extinguir? Vai ser extinta? Não. Ela vai ter outros nomes. Lá nos céus nós seremos chamados de anciãos, de seres viventes, de cavaleiros, de noiva de Cristo, de reis e de sacerdotes. Serão os nomes dentro das graduações dos salvos, dos santos que viveram aqui nessa terra, venceram o pecado e foram arrebatados para a glória. Nesse momento, a igreja redimida, lá nos céus, ela estará já desfrutando da glória eterna com Jesus nos ambientes eternos, sempre com a presença gloriosa do nosso Criador. Olha que coisa maravilhosa. Então, no final, o derramamento do Espírito Santo na terra e a continuidade da pregação da palavra. São coisas maravilhosas que vão acontecer. Nós já estaremos nos céus. E a igreja aqui na terra, ela estará sendo perseguida totalmente. O Espírito Santo também vai subir, mas haverá, após o arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo, a pregação continuará sendo efetivada por 3 anos e meio pelas 2 testemunhas constituídas por Deus. Será uma proclamação do Evangelho eterno pelos céus. Parece uma coisa assim meio inadequada na cultura, no tempo, nos costumes que nós estamos vivendo, mas será algo maravilhosamente claro e fático. Eu posso dar um exemplo para você. Antes do dilúvio, não havia chuva na terra. Houve lá
aquele arco da aliança, a decantação das cores, que ali pela água, um exemplo que a ciência explica aí, e passou a ter um sinal nos céus. A própria chuva não existia antes do dilúvio. Havia um vapor que subia na terra. Isso, para a época em que as pessoas viviam lá, se você vê, começou a cair água do céu, é uma coisa completamente fora da normalidade para a época. Assim será uma coisa completamente fora para a normalidade de hoje, quando as duas testemunhas estiverem pregando. Mas isso acontecerá. O evangelho, então, deixará de ser pregado. Porém, um outro modelo de proclamação estará ativo durante a grande tribulação. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Se você fizer o cálculo de 1260 dias, você vai chegar a exatamente 3 anos e meio, que é o período de um tempo, meio tempo, metade de tempo. São coisas que você vê na Bíblia, né, no Apocalipse, quando você lê numa primeira pegada, sem uma explicação da simbologia, do significado disso aí, parece meio confuso na sua cabeça, mas você vai ver que com essas explicações que nós estamos te dando, que você tenha disposição, tenha ânimo para poder levá-las até o fim, você vai entender perfeitamente. O derramamento dos 7 anos de tribulação, o encerramento dos 7 anos de tribulação com a implantação do milênio na Terra. 1000 anos de restauração, passados os 7 anos de tribulação, dividido em tribulação e grande tribulação. Tudo isso nós vamos desvendar para você nos 2 períodos de 3 anos e meio na Terra, com todos os efeitos da preparação e do domínio do anticristo, finalizando de uma forma estupenda com a vitória do Senhor lá no final dos 7 anos. Essa batalha final será vencida pela liderança pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, e serão finalizados no dia do Senhor, lá com o juízo final. Esse é o terrível dia que os que morreram em Cristo já estarão glorificados com o Senhor, e aqueles que morreram sem Cristo serão julgados e lançados no lago de fogo. Finalizando esse bloco, nós podemos afirmar que o velho João, o último dos apóstolos na ilha de Patmos, ele foi para onde ele foi lançado para ser devorado pelas feras. Ele presenciou da parte de Deus tudo isso e escreveu esse texto para nós nos dias de hoje entendermos e proclamarmos da forma como estamos fazendo aqui. Estamos então encerrando esse segundo estudo da nossa série completa do Apocalipse, né? É uma produção do Instituto da Palavra Profética. Eu me despeço de você e te espero na nossa próxima ministração. Deus abençoe a todos, paz seja convosco.